E no nosso 21º dia dos caminhos da evolução, eu venho te perguntar se tu já observou que os aprendizados são individuais. Nós conversamos sobre a caminhada ser individual, sobre cada um fazer o seu próprio trajeto. Mas existe uma característica muito importante do caminho evolutivo, que são os aprendizados serem individualizados. Por quê? Porque cada um de nós traz uma bagagem, uma referência de vida. E essa referência de vida, ela serve como se fosse um alicerce para que a gente possa construir novas referências. Se cada um de nós traz essa espécie de mochilinha com todas essas informações aqui atrás, e conforme essas informações estão nessa mochilinha, elas vêm para fora diante das nossas experiências de vida, como que as pessoas vão conseguir extrair os mesmos aprendizados das mesmas situações? Isso não tem como. E por que é importante a gente entender isso? Porque quando a gente percebe que os aprendizados são individuais, a gente deixa de se comparar. A gente deixa de ficar olhando em demasia para o outro. E uma das grandes dificuldades que eu tive dentro dessa minha caminhada foi abrir mão da comparação. Porque, embora a gente pense, não, imagina, a gente não se compara. É um movimento muito sutil. A gente muitas vezes não tem consciência do quanto a gente está se comparando, querendo fazer igual ao outro, querendo viver as mesmas coisas que o outro está vivendo, querendo que as nossas coisas, os nossos resultados sejam iguais ao do outro. E a gente não percebe o quanto essa referência é inconsciente, sutil e se manifesta em muito maior número do que a gente possa imaginar. Eu vivi durante muito tempo em muitas relações, principalmente relações entre iguais, isso se apresenta, né? Então, relações de amizade, relações de parceria, em que eu me via me comparando. E eu pensava, mas por que o outro consegue e eu não consigo? Por que o outro enxerga desse jeito e eu não? Por que dentro da mesma situação em que nós estivemos vivendo juntos, eu saí com um entendimento e o outro saiu com outro completamente diferente? Quando a gente tá nesse módulo repetitivo de comparações, tem duas grandes questões aí que a gente precisa observar. Primeiro, a gente ainda não tá com a nossa autoestima suficientemente reforçada para conseguir sustentar as nossas posições, os nossos entendimentos, as nossas percepções. E por isso que a gente olha demais para fora. E a segunda questão é que eu acabo me colocando no lugar de inferioridade. Por quê? Porque eu invalido os meus aprendizados, invalido as minhas percepções e dou crédito àquilo que o outro me trouxe. E quanto mais isso se repete ao longo da nossa vida, mais a gente perde a confiança na nossa capacidade de escolha e decisão. E eu vivi isso na pele. Eu vivi situações em que, por estar entre pessoas que eu admirava demais, por estar entre pessoas em que eu gostava muito, eu me via muitas vezes credibilizando o que o outro me trazia e descredibilizando aquilo que eu estava sentindo. E mais uma vez, como eu disse, esse é um movimento sutil e inconsciente que muitas vezes a gente não tem a atenção necessária para ele. E como é que a gente faz para conseguir ter entendimento de quando isso está acontecendo? Primeiro que para a gente poder ter essa percepção, a gente primeiro precisa silenciar. A gente precisa se sentir, porque isso não é uma resposta que vem da mente, é uma resposta que vem da nossa alma, do nosso coração. Por quê? Porque chega lá na frente, no momento decisivo, é a alma que vai gritar, é a alma que vai decidir, é a alma que vai dizer, não, daqui a gente não vai passar. Eu deixei a mente vir até aqui, mas daqui tu não vai passar. E quando a gente consegue fazer esse movimento de conexão antes desse limite chegar, a gente consegue se escutar, a gente consegue se ouvir, a gente consegue se perceber. E isso é uma necessidade premente que a gente tem cada vez mais nos dias atuais, porque o mundo todo nos coloca para fora o tempo inteiro. O mundo do lado de fora é o WhatsApp, são as redes sociais, é o trabalho, são as tarefas, são as demandas, é a família. O mundo nos convida a olhar para fora, ninguém nos convida a olhar para dentro.
Ninguém nos convida a nos sentir o nosso corpo. Como é que o nosso corpo reage diante de determinada situação? Qual é a sensação física que isso me traz? Qual é a emoção que isso me traz? Se eu fechar os meus olhos, respirar fundo e analisar essa situação, quais são as sensações que me vêm? Quais são as emoções que são despertadas? Conseguem perceber como isso está muito além de um pensamento lógico? Como isso está muito além de um raciocínio no sentido de certo e errado, lista de prós e contras? Eu vivi uma situação alguns anos atrás que foi muito contundente e que me fez parar e olhar com muita profundidade para essa questão das comparações. Eu vivia uma relação de parceria de trabalho em que eu estava muito emocionada, muito feliz, que era uma pessoa que eu admirava muito por estar vivendo aquela relação de parceria. Me sentia muito lisonjeada de ser parceira daquela pessoa de trabalho. Até que chegou um determinado ponto que aquela pessoa chegou para mim e disse assim: vamos montar uma empresa juntos. E quando aquela pessoa me disse isso, eu parei. Eu disse: como assim? Vamos montar uma empresa juntos. A gente pode fazer assim, pode fazer assado, tu assume essas funções, eu assumo essas funções, a gente integraliza de tanto de capital. E eu disse sim num primeiro momento. Só que conforme a coisa foi começando a se desenrolar, foi começando a se desenvolver, conforme a coisa foi avançando, eu paralisei. E aí eu tive que parar, fechar os meus olhos e me sentir. E eu senti que eu não estava pronta para aquilo. E me foi extremamente doloroso chegar para aquele parceiro e dizer: olha, eu não estou pronta para esse passo. Eu lamento te decepcionar, mas eu não estou pronta como eu imaginava que eu estivesse. Eu não consigo. E essa foi uma situação limite em que eu tive que chegar para conseguir perceber o quanto eu estava desconectada de mim, o quanto eu estava desconectada do meu sentir, o quanto eu estava desconectada das minhas percepções e estava completamente voltada para fora, observando o outro, fazendo o que o outro dizia, o que o outro orientava, o que o outro fazia, buscando referências externas para validar aquilo que estava dentro de mim. E é claro que são peças que não se encaixam, mas a nossa mente, ela é muito habilidosa em arrumar justificativas para que a gente consiga fazer com que essas peças mais ou menos se ajeitem, embora o encaixe não seja perfeito. Então é como se a gente quisesse fazer com que peças que não são perfeitas se encaixassem meio que na força. Porque a nossa mente encontra justificativas 1000 para validar qualquer decisão que a gente toma, porque a nossa mente foi feita para isso. A nossa mente foi feita para encontrar soluções de problemas. E se eu tenho um problema que tomei uma decisão e ela tem que dar certo, eu vou encontrar todas as justificativas possíveis e inimagináveis para que aquilo se apresente e tenha clareza e aquilo de alguma forma se consolide. Consegue compreender como o nosso ego nos coloca numa situação de desafio, claro que de maneira inconsciente por proteção, mas como a gente se perde da gente mesmo com muita facilidade? E a nossa intenção dentro desse movimento de observar o que é um caminho evolutivo, o que é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de retorno para dentro, é um caminho de retorno interno, de volta para casa, é um caminho de volta para o nosso sentir. É um caminho de fazer com que a nossa mente esteja a serviço da nossa alma e não que a gente esteja completamente desconectado da nossa essência, da nossa natureza, vivendo num mundo de racionalidade, de análises lógicas o tempo inteiro. Porque uma vida vivida só a partir do mental é uma vida vazia. Porque a vida ela só tem significância, ela só tem propósito, ela só tem sentido quando ela é vivida a partir daquilo que a minha alma me traz. Por isso que as pessoas perguntam muitas vezes em algumas sessões que eu faço: Gisele, como é que eu faço para descobrir o meu propósito de vida? Te conhece. Não existe uma fórmula pronta. Não existe uma receita de bolo para que a gente consiga entender qual é o nosso propósito existencial. A gente precisa se conhecer com profundidade. Saber, descobrir quais são as nossas habilidades, quais são as nossas virtudes e aí a partir disso a gente entender qual é a nossa capacidade contributiva.
Mas essa capacidade contributiva que ela nasce para o outro, primeiro ela tem que nascer e ser usada para mim. A minha medicina só nasce a partir da minha dor. Então eu preciso olhar para as minhas dores, resolver essas dores, ressignificar essas dores, transformá-las em medicina para poder contribuir com o outro. Porque a contribuição ao outro é um transbordar de mim. Se eu tiro de mim para dar para o outro, é como se eu estivesse tentando tapar alguém com um cobertor curto, abrindo um buraco para tapar o outro. Sempre vai ficar a sensação de vazio. Então, olhar para aquilo que realmente nós somos, para quem nós somos, o que nós sentimos, o que nós desejamos no profundo da nossa alma, é um processo de autorreconhecimento fundamental para que eu possa entender as minhas diferenças em relação ao mundo e me aceitar e me amar. Porque quando a gente olha para as nossas diferenças, normalmente a gente se rejeita e por isso que a gente se compara. Eu preciso olhar para as minhas diferenças e entender que elas me fazem um ser único, especial, uma obra divina exclusiva. Pensa nisso.